Ganha repercussão a decisão do ministro Alexandre de Moraes de autorizar a visita de Darren Beatty, assessor do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao ex-presidente Jair Bolsonaro aqui no Brasil, no complexo penitenciário da Papuda, em Brasília. Beatty foi nomeado recentemente como assessor sênior para a política em relação ao Brasil no Departamento de Estado dos Estados Unidos. Esse cargo envolve propor e supervisionar as políticas e ações de Washington voltadas a Brasília. Hoje, Bolsonaro deve receber a visita de Anderson Luiz de Moraes, que é secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação no governo do Rio de Janeiro. Deixa eu chamar nosso Eduardo Gayer, porque essa movimentação em relação ao governo dos Estados Unidos, olhando aqui para as nossas organizações criminosas no Brasil, está preocupando o governo Lula, né, Gayer? O que a gente tem de repercussões até agora? Olha, Roberta, essa possível visita do assessor de Donald Trump ao ex-presidente Jair Bolsonaro é uma prova cabal de que os Estados Unidos mantêm uma disposição de acompanhar o fluxo político brasileiro. Muito embora o presidente Lula esteja neste momento com uma relação um pouco mais bem azeitada com Donald Trump, aos Estados Unidos interessa um outro tipo de governo no Brasil. Um governo que esteja disposto, por exemplo, a entregar as terras raras brasileiras aos Estados Unidos. Não necessariamente que o senador Flávio Bolsonaro fará isso, não se trata desse ponto, mas é certo que para Donald Trump é interessante ter alguém com uma postura ideológica mais parecida e não uma postura ideológica diversa no Brasil. Por isso que Donald Trump apoiou, por exemplo, a eleição de Javier Milei na Argentina. A Donald Trump interessa ter Cast no Chile e interessa ter alguém de direita. É uma questão de afinidade ideológica. Então, existem dois movimentos acontecendo no Brasil neste momento. Primeiro, essa aproximação do governo Trump com o Bolsonaro através dessa possível visita, o que também vai ser uma oportunidade de Bolsonaro tentar se reposicionar nesse jogo com os Estados Unidos, porque Donald Trump tem se aproximado do presidente Lula, como eu disse, muito em função da ação da diplomacia brasileira, então tem dificultado um pouco aquele caminho tão aberto que existia lá atrás, quando Eduardo Bolsonaro articulou as medidas de sanção contra o Brasil. E Jair Bolsonaro vai dizer, se de fato esse encontro acontecer, ao assessor de Donald Trump, que ele é um perseguido político no Brasil, que ele está preso injustamente, etc. E vai ser essa mensagem que o assessor poderá levar à Casa Branca. Numa outra frente, importante dizer o que está acontecendo, que é uma tentativa do governo Donald Trump de colocar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. A princípio pode parecer, nossa, mas isso não é bom? Tem um outro lado dessa moeda, porque se isso acontecer, vai haver uma espécie de chancela para a política interna americana, apenas para a política interna, de uma eventual interferência no Brasil, de uma intervenção aqui para acabar com essa suposta organização terrorista. Então, o governo do presidente Lula está com uma casca de banana aí colocada, porque como é que em ano eleitoral vai dizer que é contrário a definir o PCC e o CV como organizações terroristas? Ao mesmo tempo, é preciso trabalhar por algum lado de soberania nacional, pelo menos é esse o entendimento dentro do governo brasileiro. Então, tem duas frentes agora colocadas, coberta de uma tentativa de interferência dos Estados Unidos por aqui, ou pelo menos de olhos mais atentos do governo americano em relação ao nosso país. Muito provavelmente teremos mais cenas dessa novela e o presidente Lula tentando reverter esse interesse mais acentuado do governo americano no processo político eleitoral aqui no nosso país, Roberto. O governo brasileiro trabalhando para tentar evitar essa classificação com receio de uma intervenção. Daqui a pouquinho a Vitória Bel também chega com apurações sobre esse assunto.